Olá, hoje estamos aqui com a Fernanda da Amora para uma entrevista sobre o blog e o clube de assinaturas Amora. Olá, Fernanda. Tudo bem, Boa Sandra? tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por ter aceito. Fernanda, o clube apareceu na pandemia, certo? Foram 4 amigos que tiveram a ideia e que fundaram o clube pela busca de um novo projeto e de uma nova vida e de carreira. Uhum. Quer-nos explicar só um bocadinho como é que surgiu a ideia e como é que o projeto surgiu? Então, nós já trabalhávamos juntos numa empresa de comunicação por conteúdo, né? Uma das sócias, que é uma sócia que mora em Buenos Aires, a Mai, ela não trabalhava já com a gente, mas nós, os outros 3 sócios, trabalhávamos juntos há muito tempo. E a gente tinha uma editora, tem uma editora ainda, que é uma editora de livros de viagem. Uhum. Então, a gente já vem desse mercado, já vem do mercado literário, já trabalha bastante com toda essa cadeia, né, que envolve desde o escritor, a edição, a revisão, a publicação, a relação com as livrarias. Então, sempre foi um universo do qual a gente já fazia parte e somos leitores, né, leitores e leitoras muito apaixonados pela literatura. Durante a pandemia, na busca de se reinventar, entender que outros negócios a gente podia fazer e que negócio a gente podia fazer que também pudesse ser online e aproveitando também esse movimento, né? Porque acho que são 2 grandes movimentos aí que se encontram, né? O movimento da volta pelo livro, né, dessa relação com o livro, a gente está vendo muito também essa proliferação dos clubes de leitura, né, das pessoas se reunindo para falar de livros e tal, e também a questão desse movimento dos livros escritos por autoras mulheres, né, nesse está havendo, acho que um boom mundial e em especial no Brasil muito forte de as mulheres estão elas sempre produziram e sempre escreveram, né? Mas estão encontrando um pouco mais espaço dentro das editoras. Os prêmios literários também estão reconhecendo mais algumas autoras, né? Que acabavam ficando um pouco à margem aí, né? Da literatura. Então está havendo um olhar diferente. Então são 2 coisas ali que a gente juntou, entendendo que poderia funcionar como um negócio interessante e um negócio com propósito, né? O vosso lema é ler mais mulheres. Exatamente. Pronto. Uhum. E tudo ronda à volta da editora feminina, a mulher. Porque o tema mulheres? Então, eu acho importante a gente até falar um pouco. A gente nunca usa o termo literatura feminina, porque a gente também não acredita que existe uma literatura masculina. Os Uhum. termos, eles são universais, os temas são universais, os assuntos são universais, a forma de escrever é universal, né? Homens e mulheres podem escrever histórias de homens e de mulheres. No nosso entendimento, enfim, avaliando números e todo um contexto, né, histórico, a gente percebe, e tem a comprovação disso, de que as mulheres tiveram menos visibilidade dentro desse mercado da literatura. E a gente propõe um exercício muito simples, né? Olha para a tua prateleira de livros, a tua estante de livros, e separa os livros escritos por homens e os livros escritos por mulheres. Vai ter uma disparidade. Sim, Como existe vai. uma disparidade no mercado de trabalho, né, no poder público, como existe nas diretorias das grandes empresas, como existe mesmo uma disparidade ainda, que a gente ainda precisa olhar para isso, entender de que forma a sociedade pode também se movimentar para que exista mesmo um equilíbrio, né? Então, a ideia de falar em mulheres, ler mais mulheres, é essa. E quando a gente fala isso, a gente quer dizer assim, ó, não deixe de ler, mas leia também mais mulheres, né? O que a gente está querendo mostrar não é que a gente quer que as pessoas não leem homens, a gente quer que leem mais mulheres, né? Então, acho que isso é interessante. Nunca é algo... ele não é um projeto ativista, ele não é um projeto inclusive o tema dos nossos livros não é um tema, não são temas feministas. Embora sejamos feministas como filosofia e como pensamento, ele não é um projeto feminista. Ele é um projeto de literatura que publica livros escritos por mulheres, No de vosso, diversas temáticas, né? no vosso site, na Amora, vocês têm 5 motivos
para ler mais mulheres. Uhum. O primeiro motivo é o equilíbrio da mulher na sociedade. Uhum. Menos oportunidades, que já referiu, que Uhum. o homem sempre teve mais oportunidades do que a mulher, e o que tem que mudar conforme o vosso lema. Ainda é visível nos dias hoje essa característica que a mulher tem que superar e lutar para ter cada vez mais? Uhum. É? Eu acho que sim, eu acho que sim. E assim, a gente ainda está falando de um lugar de uma sociedade muito privilegiada, né? Eu acho que se a gente for ainda é, mais fundo e conhecer ainda mulheres que estão em outras camadas da sociedade, que têm menos oportunidades ainda, que tiveram menos acesso, né, ao estudo, à formação, a tudo isso, ainda a disparidade é ainda maior. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente pode olhar para a nossa sociedade, olhar para a nossa bolha, para o nosso entorno e não enxergar isso de forma tão clara, mas aí nos traz a responsabilidade de abrir esse caminho e de falar sobre isso para que outras pessoas que não estão tendo nem a possibilidade de lutar para isso e de pensar sobre isso, possam ter ali caminhos mais abertos para que a sociedade toda, como um todo, se desenvolva nesse sentido. Uhum. E umas vão abrindo caminho para as outras. É assim, o privilégio traz responsabilidade, né? É. Então eu acho que é muito nesse sentido, né, da gente entender o nosso lugar de privilégio e que responsabilidade isso nos traz e como é que a gente pode atuar de alguma forma. Exato. O segundo ponto que vocês têm é as novas oportunidades de conhecimento, lá está, como tinha referido, e o conhecimento de novas obras e novos nomes, não é? Que o vosso projeto dá a conhecer Sim. também, que de outra maneira também elas não teriam essa oportunidade. Então a gente tem um cuidado muito grande na curadoria. A gente Uhum. tem várias questões numa curadoria. Às vezes é assim, algumas autoras que já são consagradas, mas a gente vai encontrar livros delas que não foram tão trabalhados e que não tiveram tanta visibilidade. Às vezes é porque entrou num momento diferente na editora ou porque lançou há muito tempo antes de se tornar conhecida. Então, existem escritoras que são conhecidas por uma determinada obra e outras obras são mais desconhecidas. Então, a gente vai atrás um pouco dessas obras. Então, esse é um caso. Outro caso mesmo, que é um caso que dá muito trabalho, né, porque a gente precisa ler muita coisa, é escritoras mesmo que a gente vai encontrando pelo caminho que vão nos surpreendendo, né, pessoas que são novas ou que ou foram publicadas por editoras pequenas, independentes, ou fizeram autopublicação. Então, isso acontece também. Também temos essa coisa de trazer lançamentos. Então, às vezes, quando a gente consegue, por exemplo, agora a gente fez o lançamento do livro da Giovanna Madalosso. Uhum. Então, a gente conseguiu, né, somos amigas dela, também temos uma parceria antiga com a editora dela, conseguimos que o livro fosse lançado junto, né, nas livrarias e na caixinha da Amora, né, que é a caixinha que a gente manda para casa das pessoas todos os meses. Uhum. Então, assim, são muitas coisas que compõem a nossa curadoria, mas uma delas é, sim, As novas as novas oportunidades. oportunidades. E a gente tem um projeto chamado Pé de Amora, Exatamente. que é um projeto em que a gente tem um edital, como se fosse um edital aberto o ano inteiro, então a gente está sempre recebendo contos. Por exemplo, essa é a pergunta que eu lhe queria fazer mais à Hum, frente. Uma autora, independentemente da nacionalidade, portuguesa, uhum. brasileira, que queira participar, como é que ela faz para participar? No Pé de Amora, Uhum. especificamente, no Pé de Amora, a gente tem um e-mail, agora eu não estou lembrada, mas eu acho que é contos@pedeamora.com.br, mas se não for, Uhum. pode ser para contato@amoralivros.com.br. Pode mandar um conto. Uhum. Esse conto tem que ter até 2.000 caracteres, é um conto pequeno, Exato. com espaços, 2.000 caracteres com espaços, sempre nos perguntam isso. O tema é livre. Nesse caso, né, na curadoria dos livros da Mora, dos livros que vão na caixinha, a gente tem o nosso recorte são romance, né? Então, Uhum. mas, por exemplo, se no Pé de Amora pode ser uma crônica, pode ser uma coisa mais biográfica, então não necessariamente são romances de ficção, né? Também tinha referido que também ajudam novas autoras para os novos lançamentos. Uhum. Uma autora que queira ver se consegue
uma oportunidade com a com Amora, o amor. como é que ela tem que fazer? Como é que essa Olha, editora tem que fazer? normalmente a gente tem a curadoria do ano inteiro planejado, né? Mais ou Uhum, menos essa, assim. Normalmente a nossa conversa é com os agentes literários, com as editoras, mesmo as editoras pequenas, a gente trabalha com muitas editoras independentes, e acontece muito da gente também pegar ali, as pessoas nos mandam muito livros, né? O projeto já existe há quase 4 anos, então a gente uhum. acabou já, né, sendo conhecido, então a gente recebe. Tô batendo no Não microfone faz aqui. mal. As pessoas nos mandam muito livros. Alguns a gente consegue ler, alguns são indicados por outras escritoras, porque é muito bonito também ver como uma escritora puxa a outra. Né? Uhum. Depois que a gente começou a trabalhar muito dentro desse universo, a gente tem visto como é bonito essa relação das escritoras, né, com outras escritoras iniciantes. Então acontece muito isso de escritoras já conhecidas, com muitos livros publicados, falarem: olha, vocês têm que conhecer a fulana, ela acabou de escrever um livro, vocês vão gostar, né? Tem isso, tem aquilo. Então tem muito essa indicação também. Uhum. A gente faz muito curso também, a gente dá oficinas, workshops online. Exatamente. Nesses workshops também surgem muitas autoras que a gente consegue daí conhecer num universo mais restrito, conversar, ela, né, vai abrindo contato, elas mandam contos para o Pé de Amora, a gente conhece. Muitas das autoras que mandaram já, que foram selecionadas para o Pé de Amora, acabaram virando autoras e publicando livros por editoras grandes, editoras maiores. Que bom. Então, eu acho que é muito mesmo assim, se aproximar dessa comunidade, sabe? Entrar, fazer os cursos, participar, mandar o conto do Pé de Amora, sabe? É muito entrando mesmo nessa conversa e participando dos eventos que a gente faz eventos aqui, faz eventos no Brasil. E onde é que vocês publicam os vossos eventos, para quem quer No saber? Instagram, até a gente tem o Instagram da Sim. Amora, que é Amora Uhum. Livros no Brasil, né? No Brasil também está. Amora Livros _ Brasil. E Uhum. aqui em Portugal é amora.portugal. Uhum. A gente aqui tem isso é super interessante também para poder se aproximar um pouco mais da Amora. A gente tem aqui em Lisboa os encontros de escrita, que é uma vez por mês, a gente se reúne para escrever juntas, para trocar escritos, a gente lê em voz alta o que a gente escreveu, Isso é muito interessante. todo mundo é Uhum. como se fosse um clube de leitura, só que é um clube de escrita. Então Isso é bom. existe ali, eu faço o papel de mediação, eu sou a mediadora, mas e aí a gente faz alguns exercícios, algumas atividades que é mesmo para abrir esse canal, para dar ritmo para a E escrita. esses encontros são gratuitos ou têm algum? Esses encontros têm um valor. Uhum. A gente são 6 meses, são 6 encontros, porque para que tenha mesmo uma periodicidade, para que a gente consiga Uhum. ganhar esse ritmo de escrita, é bom que seja um período mais longo, né? Para fazer esse acompanhamento. A gente está finalizando um semestre agora em agosto, né? Já foram 6. E agora a gente vai começar em setembro. Eu não posso dar muita informação Não, ainda, claro. mas a gente vai colocar, assim, vai estar lá no Instagram com as datas, com os valores, tudo certinho. Ok. Então, quem estiver interessado é entrar só no vosso Instagram cá em Portugal para ver então, para ir aos encontros. E Exatamente. quem quiser uma oportunidade para aproveitar É e isso. para entrar Uhum. na comunidade da Amora e assim talvez possam ter uma oportunidade de lançar as suas A obras gente, nesses nesses encontros. encontros, além desses encontros, né, para escrever, a gente traz escritoras, editora, pessoas do mercado literário para conversar. E porque não Isso é é só a fantástico. escrita, é também a capacitação, enfim, são quase que um acompanhamento de todo o processo. Isso é Né? muito bom, isso é Uhum. muito bom mesmo, muito bom. Voltando aqui só aos pontos, o terceiro ponto que vocês têm é para saber o que pensa e como exprime a metade da população. Metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. A mulher deverá ser ela a protagonista da sua própria história? Eu acho que a mulher, no momento em que ela se apropria da sua escrita, né, e para se expressar como arte, como trabalho, ela Uhum, está sendo a protagonista da sua própria história. Né? exatamente. Mas eu acho que às vezes também essa leitura pode ser um pouco dúbia, no sentido de que como se a mulher estivesse escrevendo só sobre ela mesma. E não, a gente está escrevendo sobre o mundo, estamos contando as histórias
do mundo, né? Como os homens sempre contam, como homens e mulheres contam histórias do mundo. Exatamente. A diferença é que, durante muito tempo, as histórias do mundo que a gente lia sempre vinham sobre um olhar, sobre uma perspectiva dos Diferente. homens. É uma perspectiva masculina, não Exatamente. E é? tem muitas coisas que partindo da a gente passa por processos, né, externos e internos diferentes dos homens, fisiologicamente e tudo mais, né, a maternidade, enfim, diz uma série de coisas, né, a nossa relação com o nosso corpo, tudo isso é diferente entre um homem e uma mulher. Então, se a gente puder trazer também para a literatura o nosso ponto de vista sobre tudo isso, sobre como nós nos relacionamos com nós mesmos e com o meio, e, né, com a família, e com a sociedade, com as nossas comunidades, com a cultura, se a gente puder trazer isso para as nossas histórias, a gente vai ter mais uma visão mais equilibrada do mundo mesmo, né? A ideia é essa. Exatamente. Aqui também a próxima pergunta que eu tinha para fazer também vai um bocadinho daquilo que nós temos estado a falar, é a transformação da indústria e da sociedade, não é? Porque basta de musas. A mulher não é só uma musa, não é? Ela Exatamente, também tem voz. exatamente. Não Uhum. é? O destaque da mulher também vem muito da independência da mulher, não é? Muitas mulheres ainda não conseguem a sua própria independência e que isso cria muitas amarras. É o que a Não é? Virginia Woolf já né, falou lá há 100 anos atrás, né, no Teto Todo Seu, acho que aqui se fala um quarto E só um seu, quarto. é, Uhum, e é isso, né, assim, a escrita é um ofício, a escrita é um trabalho, né, uhum. e é um trabalho que demora para se rentabilizar, né, mesmo, assim, pouquíssimas pessoas vivem de literatura, então, para que isso possa se desenvolver, como que as mulheres possam se desenvolver profissionalmente dentro da escrita, elas têm que ter autonomia, né? Porque é muito difícil Exatamente. ser, na verdade, dependente de alguém financeiramente para poder construir tudo isso, né? Então acho que é isso. A autonomia Ah, é a base de tudo. aqui também, vocês também têm o vosso blog, tem muitas ideias, inspiração e informações. Também, quem quiser, pode visitar o vosso blog, que já estive a ver que também é bastante interessante. Ah, que bom. Obrigada. Muito interessante. Vocês também têm o vosso merchandising, também na venda do vosso site. Vocês têm as camisetas, têm os sacos, têm os cursos também que tinha falado há pouco. Também quem quiser oferecer também pode ir ao blog. A gente sempre fala que a Amora não é só um clube de assinatura de livros, é um movimento, né? Uhum, Então a gente tem a loja, né? Que são lojas de produtos, camisetas, essa camiseta de uhum, lá, os que nem mais saquinhos, os mulheres, sacos. os Uhum. sacos, a gente tem os kits também, que podem ser comprados separadamente, né? Tudo isso funciona no Brasil. Aqui em Portugal, a gente tem alguns produtos também, mas daí tem que me inscrever no direct, porque daí a gente não tem a loja online ainda, mas eu tenho Uhum. produtos aqui também. E tem a gente fez o festival agora em Cascais, Sim, no né? dia A gente tem, 24 de tem o maio. festival, tem eventos, tem esses encontros de escrita, tem lançamentos de livros, tem workshops. Então, assim, a gente está sempre movimentando de alguma forma, né? Que bom, que bom. Ahm, aqui já respondemos aqui todas as perguntas. Porquê o nome Amora? Porque o Hum, nome Amora é uma planta silvestre que cresce livre. Porquê esse é nome? uma planta silvestre que cresce livre, é uma fruta formada de muitas frutinhas, né? Uhum. E é o feminino de amor. E também porque eu sonhei com esse nome. A gente estava nessa busca, e cada dia a gente tinha uma ideia, e estava assim, mas nenhum nome ainda tinha nos encantado. E eu sonhei mesmo que alguém me disse: olha, o nome tem que ser Amora. E eu tinha escrito há pouco tempo um conto que a personagem era uma criança que se chamava Amora. E Hum, aí eu acordei assim, eu estava, claro, com aquele nome na cabeça que eu tinha usado numa personagem. Eu falei, é isso, é Amora. E que aí, bom. quando a gente conversou, todo mundo, é esse o nome, né? Não tem nem dúvida de que é. Assim. Explique só um bocadinho como é que funcionam as subscrituras para quem quer subscrever ao Clube Amora. Tá, Vocês têm três, não é? temos 3 planos, é o anual, o semestral e o bimestral. Uhum. O preço varia, né, conforme o tempo, então o anual tem um valor um pouquinho mais, o mensal um pouquinho mais alto, o semestral, desculpa, gente, um pouquinho mais alto, o mensal, Uhum.
e você pode cancelar quando quiser, ele não tem nenhum vínculo, né? Aí eu tenho o semestral e o anual. O semestral e o anual, você se compromete com 6 ou com 12 meses. Se quiser cancelar, pode cancelar também. Só tem uma multa para pagar ali calculada, que é um valor a mais, mas os valores são mais baixos da assinatura. Bom, assina. E o que é que trazem as caixinhas? As caixinhas. Você sabe, que pena que eu não trouxe uma aqui. Que a caixinha já é linda, né? Você recebe em casa uma caixinha com um livro, sempre de uma escritora contemporânea. São sempre mulheres e contemporâneas. Um mini livro com um conto do projeto Pé de Amora, que é esse que eu estava falando há pouco, que são das autoras iniciantes. Sempre vem um mimo também, pode ser um marca-página, um bottom, um tagzinho de mala. A gente também tag de colocar na porta do quarto, com aqueles não perturbe, estou lendo. Enfim, um lápis, cada mês vem uma coisa diferente. Um cartão colecionável, um cartão postal, em que a gente tem uma explicação ali sobre o que é o livro, sobre quem a autora é aquela, que outros prêmios ela ganhou, que outros livros ela já escreveu, então, é como se fosse um guia de leitura. Assim. O leitor nunca sabe qual é o livro que lhe vai calhar esse mês. Olha, quase nunca. Mas alguns meses a gente divulga antes. Então dependendo, às vezes quando é um lançamento, que a gente quer que as pessoas saibam que vai sair na Mora, até porque isso atrai novos assinantes e as pessoas né, querem, se interessam por coisas novas, a gente acaba normalmente anunciando um pouquinho antes. Mas não, a ideia é que seja surpresa mesmo. O clube de leitura que mencionou há pouco, como é que, se alguém lá em casa quiser saber como é que participar, como é que faz? O clube de leitura, ele é exclusivo para assinantes da Mora, tá? E ele é online. Mas o que eu estava falando agora há pouco era o clube de escrita. Que é o clube de escrita, tem tudo explicado lá no perfil de Portugal, que é o Amora.portugal. E este clube, Amora, acha que incentiva a leitura? Ajuda a leitura? Eu acho que é um dos principais benefícios de assinar um clube de leitura é incentivar a leitura. Porque, primeiro, você recebe um livro que você pode até não gostar, mas você entende que faz parte de uma curadoria e que ele faz sentido estar ali. Ele é um livro pensado, então um livro indicado, como se você entrasse numa livraria e conversasse com o livreiro, com a livreira e dissesse, olha, esse livro, assim, ou aquele livro que uma amiga que te conhece indica, assim, então a nossa ideia é essa, então são sempre livros bons, né? Sempre bons livros. E nunca aconteceu vocês terem uma resposta negativa do outro lado? Não gosto deste livro. Já, claro, acontece, né? Nem todo mundo gosta de tudo, né? Isso, e o lindo da literatura é isso. E aí é bacana até, o que acontece é que as pessoas até vão para o clube de leitura e para defender o seu ponto, por que gostou, por que não gostou, e aquela conversa acaba sendo muito rica. Tudo que é unânime é ruim, né? A gente, é interessante que tenha opiniões diferentes, né? A questão é que sim, existe uma curadoria boa e bem pensada. Isso não significa que você vai gostar, né? Porque os livros, a gente cria identificação com eles, né? Eles te batem em pontos diferentes. Então, tem livros que vão te prender por algum motivo, mas não vai funcionar da mesma forma com outra pessoa, né? Porque são ali na literatura que a gente vai criando umas identificações, e aí o livro acaba funcionando muito melhor dessa forma, né? Quais são as alegrias que este projeto lhe traz? Ai, olha, muitas, mas uma das mais especiais, que eu acho que para mim, que me toca pessoalmente, é perceber a beleza e a riqueza que existe na amizade entre mulheres. De como as mulheres, né? Eu acho que a gente também tem um histórico de uma vida, né? Cuidando umas das outras, né? Como as mulheres são, de forma geral, gente, sempre vão ter pessoas boas e ruins, né? Eu não estou colocando isso como uma qualidade exclusiva de mulheres, não é isso. Eu estou falando de como é bonito isso e não é que isso não exista entre homens, tá? Eu acho bem importante falar isso, mas é que tem algo ali de uma gentileza, né? Uma cuida das outras e abraça, e uma mulher elogia a outra. A gente precisa tem toda uma questão aí de autoafirmação, tem toda uma questão aí de não estar acostumada a se colocar no mundo, né?
Então, essa rede que se forma em torno das mulheres e que segura a mão e que apoia e que levanta para cima é muito bonita. E é isso que eu tenho visto Que bom, na Amora que me encanta. que bom. Agora, para terminar, a vida é demasiado curta para... Ai, para ler tudo que eu quero, para escrever, para dançar, para sair, para viajar, eu acho que na verdade é demasiado curta para tudo que dá prazer e para tudo que dá vontade de fazer mais e fazer sempre, né? Então Uhum. é Devíamos isso. ter mais um bocadinho, não é? Mas É, não eu dá. acho, mais um bocadinho de vida e de lazer dentro da vida, né? É, aproveitar mais um bocadinho. Muito Exatamente. obrigada por este bocadinho, por esta entrevista Obrigada, Sam. e vocês até a próxima. Obrigada.